Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Hoje o Opinião tem aqui a Apostos conosco já pelo chapéu, você já viu aí, né? Ele não larga esse chapéu de jeito nenhum, não sei porquê. Eu não sei qual que é mais fácil, ele deixar o chapéu em casa ou deixar a barba. Agora, mas o fato é que temos aqui mais uma vez conosco, com muita satisfação, Nelson Ned Previdência, o Nelson Barbudo, que é deputado federal pelo PSL, vai falar conosco pela próxima hora sobre vários assuntos. E aí tem assunto polêmico, tem ele prestando contas daquilo que vem sendo feito por ele, não é? Lá na Câmara. A sua pergunta via WhatsApp, caso haja, 99932-2529. Seja bem à vontade para interagir conosco ao vivo, aqui no Opinião de hoje, quinta, 2 de dezembro. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. E a você que se liga na TV Pantanal, pelo canal 22, uma ótima noite. Para você que se liga no programa Opinião, em especial pela internet, rapaz, eu quero agradecer com muito carinho, não é? A você que está aí sintonizando o programa Opinião pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? Então, Nelson Barbudo, muito bom recebê-lo aqui de novo, viu? E para a gente prosear um pouco aí sobre política, eu quero começar, como eu faço sempre, com todos os congressistas que vêm aqui, pedindo um briefing, né? um resumo daquilo que é mais eloquente nas suas atividades parlamentares. E eu falo emendas, por exemplo, não é? O que o senhor tem a dizer para o nosso, não só aquele que votou no senhor, como também o senhor representa o Mato Grosso como um todo, junto com outros 10 congressistas, não é? Sendo 3 senadores e 8, o senhor mais 7 deputados federais. Emendas parlamentares, vamos lá. O que o senhor pode destacar aí, especialmente em tempos de pandemia, Mato Grosso padecendo, como o Brasil inteiro? O senhor tem aí elencadas essas emendas? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, um abraço aos telespectadores do programa, cumprimentar o professor, o qual eu respeito, a você também, Paulo, e dizer que é um prazer estar aqui, principalmente por poder prestar contas àqueles que pagam o nosso salário e é o motivo do nosso trabalho. Eu vou dar um dado, Paulo, que às vezes as pessoas que não acompanham o parlamentar, professor, não sabem. E a gente muitas vezes é tido na sociedade como o político que não faz nada para Cuiabá, o político que não faz nada. Primeiro dado, ano passado, pandemia, deputado Nelson Barbudo envia 23 milhões da minha emenda pessoal para a saúde do estado do Mato Grosso. Naquela hora, professor, eu vi a necessidade, eu poderia ter distribuído em máquinas, equipamentos, fazer política. Destinei 23 milhões. Não contente e sabendo que a saúde do nosso estado é precária, este ano, para ser investida ano que vem, mais 17 milhões para a saúde do estado. Então, quando você vê um hospital regional sendo construído, e o parlamentar não está lá, mas Nelson Barbudo, em 2 anos, nos últimos 40 milhões para a saúde. Fora isso, nós precisamos ter um programa, nós precisamos fazer um programa para falar sobre emendas. Eu trouxe até aqui, eu não sabia que você ia me perguntar isso. Mas eu não quero também que o senhor fale tudo, eu estou ferrado. Aí o programa não vai dar, professor. Vai, então, para vocês terem uma ideia, resumidamente, eu tive voto nos 141 municípios do estado. Em todos? Todos, sou recordista. E mandei emenda para os 141 municípios do estado. Eu quero deixar claro. Tem emendas pagas, emendas sendo executadas e emendas empenhadas. Pode ter algum prefeito falar, o Nelson está mentindo. Calma, eu estou explicando. Eu já tenho
nos 141 municípios, as emendas pagas, as em andamentos, tipo assim, está sendo asfaltado, não concluiu, e as que já estão empenhadas, esperando licitação. Portanto, eu posso afirmar, em emenda, eu sou um dos campeões do Estado, porque respeitei o meu eleitor e enviei para os 141 municípios, e se não me falha a memória, num total de 140 milhões de reais, eu já angariei e transferi da União para o Estado de Mato Grosso. Aí daqui a pouco eu queria que o senhor explicasse, daqui a pouco não, agora, 23 milhões, você falou do ano passado, não é? Sim. Compreenda bem, 23 milhões, esse dinheiro já caiu na conta. Já caiu na conta do Estado. Não está em andamento, não, vai não, chegar. Não. Os 17 vai ser pago Vai ano que ainda. vem. Agora, os 23 já deve ter sido até gasto. Eu tenho o espelho, eu tenho aonde ele foi depositado, nas contas do governo do E se ele foi aplicado, o senhor tem essa informação ou não? Não, Se foi aplicado? eu não Porque, faço, assim, eu não faço a fiscalização efetiva. Agora, eu quero crer que como ele é um dinheiro rubricado para a saúde, não há como se falar em não ser aplicado. O governador faz o que ele quer. Ele ou compra equipamentos, ou investe na infraestrutura, construção de hospitais, compra de remédio. Agora, os 23 milhões, eu provo que tem o espelho da conta que ele foi depositado. E os 17 eu não tenho como voltar ele mais para trás. O ano que vem ele será acreditado na conta do governo do Mato Grosso. 2021 e 2022, 40 milhões de reais, então, de emendas genuinamente do Nelson Barbudo. Professor Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, uma alegria, mas alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Muito obrigado. O nosso programa ganha, mas ganha muito. Nosso amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. Deputado, particularmente, eu tenho aqui 3 projetos que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desses projetos. Um deles não é da autoria do senhor, mas o senhor teve participação muito ativa na comissão destinada desse projeto. E os 2 primeiros são de autoria do senhor. E a primeira pergunta é exatamente sobre um desses projetos, que é o projeto 5.172 de 2020. É a criação da Zona Franca da Biodiversidade da Amazônia Legal, que o senhor é autor. E a minha pergunta é simples. Em que pé está esse projeto? Já passou pela comissão? Já foi aprovado pela Câmara? Em que pé está esse projeto? Não. Ele ainda está nas comissões. Esse projeto, ele é destinado especialmente para a cidade de Sinop. Eu gostaria que nós criássemos esta Zona Franca, porque Sinop está mais próxima da região amazônica. E esse projeto, eu tenho no escopo dele, por exemplo, onde nós buscaríamos os produtos naturais, transformaríamos em manufaturados na cidade de Sinop e dali exportaríamos para o Brasil e para o mundo. Eu não sei se o senhor leu ele inteiro, mas ele busca a matéria-prima da floresta. É um projeto, não é uma zona franca da indústria mecanizada, da indústria de tratores e de implementos. Ele busca a dar amparo e dar sustentabilidade aos produtos da floresta num projeto sustentável para que nós possamos utilizar os recursos naturais. Nós podemos falar em inúmeros produtos na indústria farmacêutica, na indústria da perfumaria, enfim, na indústria até da tecelagem indígena, que poderíamos utilizar a fibra do buriti, enfim, nós temos uma gama incomensuráveis de produtos na Amazônia. E de Sinop para cima, vamos dizer assim, ali no sul do Pará, nós temos então esse material para ser trazido e colhido. O grande problema de um político é o acúmulo de projetos que existem na Câmara Federal e a gente não consegue a celeridade necessária para que ele possa virar uma lei e possa trazer os benefícios. Concessões na Câmara, mas poucas conseguem chegar nas vias de fato e se transformar em lei.
Mas, com o passar do tempo, a gente sabe que tem muitos projetos que estavam lá há 10 anos e hoje eu estou votando. Então, nós temos que fazer uma banca para poder deixar o nosso nome. E com outros, mais rapidamente. É por isso, professor. Então, ele está parado, ele está nas comissões. Não, ele está em tramitação. Pode ir para... Não. Primeiro, por exemplo, ele pode ir para a comissão, como ele fala em produtos florestais, ele pode ir para a comissão de meio ambiente. Aí, depois do escopo do projeto pronto, ele vai para a CCJ para dar a sequência, enfim, ele passa por várias comissões. Pois é, e por falar em meio ambiente, rapaz, eu vou tocar num assunto que é muito polêmico. Eu até tenho algumas opiniões bem pessoais, que eu vou daqui a pouco até colocar alguma coisa a respeito. Código Florestal Brasileiro. Esse Código Florestal Brasileiro não é tão velho assim, mas não é novinho também, né? De 2012, né? 2012, E ele não é... Então, ele suscita tanto, mas tanta polêmica, porque ele dá brechas para que o nosso produtor rural, e quando eu falo especialmente do grande produtor rural, seja satanizado. E quando, na verdade, nesse momento, especialmente em tempo de pandemia, aí já é uma opinião minha, não é? Eu acho que esse sim tem sido o grande diferencial, não é, da nossa economia. Está aí a balança comercial, que não me deixa mentir, que acaba sendo demonizado por conta de uns e outros aí que ficam apontando o dedo aqui, mas não sei o quê. E eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa, na minha avaliação, ladainha, talvez eu não concorde, que alguns têm aí apontando o dedo que nós Mato Grosso, desmatamos demais, que não sei o quê, sendo que existe um código florestal que ali delimita os tais 20%, por exemplo, para uma propriedade por aqui na nossa Amazônia. Como que o senhor avalia isso e se já não era mais sem tempo de estar mexendo nesse Código Florestal aí para dar uma atualizada nele? Pois não. Todos os códigos, o professor ainda tem expertise nesse assunto e sabe muito mais do que eu, eles carecem de uma reforma de tempos em tempos. Vamos dizer assim, o mundo é redondo e a coisa anda. Então nós não podemos, um código de 10 anos, tinha uma situação pluviométrica lá atrás que hoje é diferente. Tinha uma situação de investimento num determinado tipo de planta agrícola, hoje é diferente. Então, a reforma, ela é pertinente. Agora, nós temos o Código Florestal mais severo do planeta Terra. As pessoas que nos criticam e criticam o agronegócio, eles se esquecem ou não se lembram, por exemplo, que a Austrália, Estados Unidos, Europa, você vai em Portugal, por exemplo, a lavoura chega à margem da água do rio. Eles não têm 1 metro de mata ciliar. E, portanto, desculpe, o vilão é o Brasil. Mas eu tenho uma teoria para te falar, Paulo, que é o seguinte. A esquerda, eles vão falar, o barbudo polemizando. Mas não politizando. Politizando e polemizando. O meio ambiente. A esquerda está percebendo que não é nem o neoliberalismo, e nem a direita que é a grande ameaça para eles. Eles estão descobrindo que a grande ameaça para a esquerda, sabe quem é, Paulo? A agricultura. É a agricultura. Então, tudo que o mundo socialista fala, ele joga em cima do agro. Tanto é que você vê, eles querem criar reserva, criar parque. Tem estado no Brasil que 60%, 70% é reserva. Por quê? A esquerda está descobrindo que eles não se sustentam mais com a indústria, professor. Antigamente, porque eu tenho estudado esse tema, a gente via quem nomeava o ministro da Economia. Era o Paulo Scaff. Era o segmento da indústria. A indústria tinha 45% do PIB e a agricultura 10%. Hoje inverteu, professor. Hoje nós do agro temos 45% e a indústria 10%. A indústria no Brasil, ela praticamente faliu. E hoje quem sustenta a balança comercial e quem tem o dinheiro é o agronegócio. E, portanto, o agronegócio está dominando a política, Paulo. E eles perceberam isso. E percebendo isso, apesar que nós fugimos um pouquinho do Código Florestal, e percebendo isso, eles querem, de qualquer maneira, abafar o agronegócio porque é a agricultura que está ditando.
Professor, a bancada ruralista na Câmara, o senhor que é um estudioso, eu não me lembro o número, se eu soubesse que você ia me perguntar isso, eu ia pesquisar. Vê o tanto de deputado do agronegócio que tem na Câmara e vê quantos deputados da indústria. As grandes famílias que dominavam a política e mantinham e detinham o poder econômico, eles perderam. E a esquerda está percebendo isso e quer abafar. Agora, no Código, nós não somos, Paulo, é a esquerda que demoniza o produtor. O produtor hoje, brasileiro, ele cuida da sua propriedade, haja vista que a SEMA tem um sistema, vamos falar do nosso estado, um sistema de satélite que se você, professor, desmatar hoje, por exemplo, aqui em Nobres, 3 hectares, amanhã a SEMA, passando na sua tela, vê pelas coordenadas, se a fazenda estiver dentro do georreferenciamento, ele já te manda uma multinha pelo correio. Então, o produtor brasileiro, o produtor mato-grossense... É vigiado. Ele é vigiado e ele está sabendo. E as multas são pesadíssimas e devem ser. O desmatamento ilegal, nós, do agro, não queremos o desmatamento. Nós queremos o quê? O desmatamento legal. E nem isso a comunidade internacional quer dar chance para nós, Paulo. Então, a minha briga na Câmara é o seguinte: você é a favor do desmatamento? Sou. Nossa, legal. Legal, pessoal. Por exemplo, uma pessoa compra 1.000 hectares lá no Pará, professor. Ou seja, na Amazônia. Na Amazônia. Ele tem direito a desmatar e cultivar 200 e só 200. Agora, veja bem, 20%. Mas as pessoas, quando vê um desmatamento de 200 hectares, sem saber se está legal, já dizem que estão acabando com a Amazônia. E os números que eu tenho, não está aqui, Paulo, mas os números dizem: o Brasil é o país que mais conserva no mundo e que tem a maior reserva florestal do planeta. Então, o código tem que ser atualizado, sim, mas temos que analisar também o direito à produção que tem que ser respeitado. É que já está contido no código, próprio código, né? Está lá, ué, já está lá, ué. Mas falar isso pro Macron, ele não vai entender, rapaz. Claro que não. O Macron é esquerdistinha, né? Bem, cá estamos de volta ao vivo com uma entrevista hoje. Um deputado federal, Nelson Barbudo, me passou aqui, não há de ver, e eu não enxergo direito, mas ele está aqui mostrando para mim aqui a relação de município. Olha o tamanho do catatal aqui de nome: Juína, Juara, é por ordem alfabética, rapaz. E ele falou que tem emenda em todos os municípios do estado, que ele teve voto lá em todos os municípios, Vila Bela. Está aqui, portanto. E se alguém quiser, pode entrar em contato com o gabinete dele, e deve ter alguma página de Facebook, essas coisas, rede social, não tem? Está tudo documentado no portal da transparência. Custeio Saúde. Aqui, portanto, aqui ele trouxe aqui a relação, não vou ler porque a gente tem um programa para fazer até 8h30 da noite, falar sobre outros assuntos. Só que agora a gente vai destacar o que há de mais importante no www.gazetadigital.com.br. A gente começa falando sempre dos números da pandemia hoje no estado de Mato Grosso. Olha aí, nas últimas 24 horas, Mato Grosso registrou uma morte em decorrência da Covid-19 e 205 novos contágios relacionados à doença. As informações estão no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado neste dia de hoje, dia 2, ainda de acordo com a Secretaria, não é? Tem outras informações aqui. 1.363 pessoas estão em isolamento domiciliar, por exemplo. Ao todo, desde o início da pandemia, 14.002 pessoas perderam a vida em Mato Grosso para o coronavírus. 553.230 casos, não é, foram de pessoas aí. Esse é o total aí de infectados pela doença. Destes, 537.375 são considerados recuperados. A taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, cresceu nas últimas 24 horas e está em 23,6%. É preocupante isso, hein? Cresceu bem aqui, inclusive, que estava abaixo dos 10%. Isso no caso para adultos e em 4% para enfermarias adulto. Já entre casos confirmados, suspeitos e também os
descartados para a Covid-19, há 41 internações em UTIs públicas e também 20 em enfermarias públicas. Está aí no Gazeta Digital, que também tem essa informação aí, ó. O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira, dia 2, 5 casos positivos de Covid-19 com a variante africana Omicron. 3 deles foram identificados em São Paulo e 2 no Distrito Federal. Todos são passageiros que vieram do continente africano e passaram pelo teste, tendo o resultado confirmado no Brasil. Agora, a pasta reforça a vigilância genômica, que é responsável pelos sequenciamentos capazes de identificar as variantes. Uma sala situacional para monitorar os casos da Omicron foi aberta na sede do Ministério para acelerar o registro de novos casos, conseguir realizar aí a contenção e também o rastreio a tempo para que a infecção por essa nova variante não se alastre pelo país. Em trabalho desde o dia 29 de novembro, a equipe emitiu 3 comunicados de risco e 4 informes repassados aos gestores de saúde com atualizações da situação. Que isso, hein? Eu estava rezando para que isso não fosse detectado e confirmado aqui no nosso solo brasileiro, e infelizmente já temos aí, tomara que não se alastre isso aqui, já tivemos ficou sabendo, Lorenberg, aqui em Várzea Grande, uma passageira da África diz que furou o teste não deu positivo, mas ela está em quarentena em razão de ela vir. teria furado a quarentena, ido ao shopping, né? E agora está todo mundo em polvorosa por conta disso aí. Lorenberg, por favor, a gente pode falar sobre isso, inclusive, daqui a pouco, mas eu gostaria que o professor Lorenberg abrisse esse bloco de perguntas ao deputado Nelson Barbudo, que é o nosso convidado desta noite. Deputado, o senhor falava no primeiro bloco sobre a Comissão do Meio Ambiente e sobre o meio ambiente. Em razão disso, eu vou trazer uma pergunta aqui de um projeto de lei da deputada Marta Rocha, do PSDB do Acre, se não me falha a memória. Mara Rocha. Mara Rocha, perdoe. Marta Rocha era aquela que foi Miss. Eu lembrei da Marta Rocha. Marta Rocha. Mara Rocha, desculpa. Que era linda, por sinal, né? Mas aí ele ficou pensando na Marta Rocha, mas é Mara Rocha. É, Mara Rocha. A Comissão de Meio Ambiente foi discutir esse projeto, deputado, e o senhor estava nesta discussão. Eu era o relator, se eu não me engano, né? Isso. Não, o relator era o Leônidas, o deputado Leônidas. Então, nessa oportunidade, esse projeto de lei 3.128, que trata sobre a exploração de madeiras mortas ou naturalmente tombadas. Isso. Esse é o projeto. Verdade. Fala exatamente sobre isso. Verdade. Na oportunidade, o deputado Leônidas Cristino, do PDT, fez a seguinte manifestação e que o senhor posicionou contrário. Entre aspas, o livre transporte e comercialização de árvores mortas ou naturalmente tombadas, sem previsão e condições objetivas de acompanhamento e fiscalização, abre uma porta para o corte ilegal e sua comercialização. Não se pode ignorar que é possível, mediante o emprego de determinadas técnicas, provocar a morte gradual e disfarçada de árvores e comercializá-las. Em seguida, como se tivesse morrido por causas naturais. Fecham aspas. O senhor posicionou de forma contrária, aliás, a ideia do senhor é que prevaleceu na comissão. E aí a minha provocação sempre no bom sentido. Claro, deputado, professor. sempre no bom sentido. Onde está errado a tese e a defesa do deputado Leônidas que a sua sobrepôs a dele? Muito bem, boa pergunta, professor. Um debate importantíssimo, inclusive, para os nossos proprietários rurais aqui do Mato Grosso. A discussão estava o seguinte, professor. Se nós aprovássemos a tese dele, veja bem o senhor, um proprietário rural que tenha uma árvore tombada no seu pasto, o senhor estaria
proibido de pegar o seu motosserra e transformá-la em lascas ou em vigas para fazer um paiol ou num coxo para tratar ou colocar o gado. Veja bem, é ser hipócrita dizer, por exemplo, professor, que as árvores tombadas ou as árvores mortas, elas não podem ser utilizadas. Essa lei, se passasse do jeito que o meu colega queria, o senhor iria acabar com o fogão de lenha na fazenda. Hoje, os proprietários rurais, quando tombam uma árvore, eles vão lá, tiram a galhada e fazem e abastecem o seu fogão a lenha. A tese dele era que as pessoas iriam matar as árvores com produtos químicos para poder comercializá-las. Eu acho inviável, isso já beira o masoquismo, ele já tá pensando e prejulgando o produtor rural. Veja bem, hoje o senhor tem a lei que se o senhor tiver 20% de árvores da sua reserva morta, o senhor comunica o IBAMA faz a vistoria, e ninguém melhor do que o nosso órgão ambiental para descobrir. Quem não conhece, professor, árvores mortas em sequência para encher o caminhão, ela é facilmente detectada se houve alguma fraude naquilo ali. Agora, o senhor vai no IBAMA, retira a sua autorização e o senhor pode comercializar mediante a fiscalização. Então já está regulamentada. Já está regulamentada. Agora, criar uma lei proibindo, olha bem, inclusive a maneira que ele escreveu, o meu colega, ele iria prejudicar até a lenha do fogão, foi o que eu falei, companheiro. Mas aí, se a árvore tombada não pode ser utilizada, como que as pessoas vão sustentar o seu fogão a lenha? Com que madeira? Eles vão ter que comprar eucalipto para levar para sua propriedade? Não tem cabimento. Então, existe já a lei para se manusear e vender a madeira morta e tombada com a fiscalização da SEMA. Já temos, professor, está de bom tamanho. Então não precisava criar a proibição de o proprietário se utilizar de uma árvore tombada. Eu achei uma aberração, fui contra, fiz o substitutivo e a nossa tese, tanto é que foi a votação e venceu. É essa a explicação que eu tenho. Ok? Olha só, trocando de assunto aqui, Nelson Barbudo, falar aqui de bancada federal, a nossa gloriosa bancada federal, como está se portando diante das tais emendas, não é? Diante aí dessas negociações que têm ocorrido lá na Câmara, acerca até da PEC dos precatórios. Eu tenho a informação, me corrija se eu estiver errado, que o senhor, nessa questão dos cargos, teria ficado agraciado, ou tendo a oportunidade de indicar o nome do chefe ali do INCRA. É INCRA? E aí, eu queria que o senhor explicasse direitinho se é isso mesmo, se não é. Nelson Barbudo, por exemplo, INCRA, exatamente, INCRA Mato Grosso. Esse que era, na verdade, aí, que tinha a indicação do Neri Geller, que, por sua vez, terá a indicação lá na questão do Ministério da Agricultura. Como é que está essa discussão nesse momento, quanto a essa questão de cargos, quanto a essa negociação? Aí, quando eu falo negociação, republicana, vamos entender, porque senão você vai ficar bravo comigo aqui. Não. Mas que pergunta excelente, eu quero te parabenizar. Obrigado. Quero te parabenizar porque eu vou ter a oportunidade de explicar ao meu eleitor que a mídia, isso aí foi publicado num site que eu nem me lembro, que a mídia é muitas vezes desinformada, não estou generalizando, viu, professor? Ela mente. Eu desafio quem publicou a dizer: o Nelson Barbudo não tem nenhum professor,
e coloco praticamente o meu diploma de deputado se eu tenho um cargo que o Bolsonaro falou, esse é teu ou a bancada. Vou explicar direitinho. No começo, o INCRA ficou para me indicar. Indiquei. Passaram-se 2 anos, eu não quero falar para não causar polêmica, aconteceu que o meu superintendente... Aí eu tinha um cargo, professor. Uma indicação. Uma. O superintendente que eu indiquei pediu afastamento para se aposentar, ficou doente, PLPP. Quando eu fui voltar, professor, e renomear o próximo, o senhor sabe que a política é violenta, né, professor? Aí já tinha superintendente no meu lugar. Então é mentira. Hoje o superintendente, coronel Marcos Cunha, meu amigo, me respeita, mas eu peço para você, faça uma entrevista e pergunte ao Marcos se ele é indicação minha. Não é. Aliás, eu já quis, você pode concluir essa resposta, mas eu quero só fazer um adendo aqui. Eu já liguei para o coronel, o Marcos Cunha, para ele vir aqui, só que tem uma burocracia tão grande, rapaz, para trazer o pessoal que é dos órgãos federais aqui. Alguns a gente consegue, né? O pessoal da PF já veio, da Conab já veio, o pessoal do DENIT já veio, mas INCRA, IBAMA, povinho enjoado, porque tem que ligar para Brasília, falar com não sei quem. Aí é muito complicado, quando na verdade é só chegar um telefone aí. Mas vamos na pergunta. Vamos lá na resposta. Eu estou te dando a liberdade. Só para dizer que o Marcos já foi convidado, continuou convidado para vir aqui. Coronel, o meu abraço, o meu respeito, um homem seríssimo, mas não é indicação minha. Indicação minha federal, no estado do Mato Grosso. Nenhuma. A minha política não é feita em cima de cabide de emprego. Várias pessoas arruma para mim, Barbudo, fala com fulano, eu não mexo com isso, eu tenho a minha pauta, eu tenho o meu trabalho, política de cabide de emprego não é minha. Tanto é que eu estou desafiando aqui alguém falar, o meu cargo é do Nelson Barbudo, ele está mentindo e ele vai perder na hora porque não é indicação minha. Eu tive um e hoje eu não tenho nenhum. Foi o Paulista? Não. Era o Paulista, era o Ivanildo. Esse aliás, foi o único, né? Aliás, de carreira, funcionário exemplar, 100%. Teve problema de saúde e aposentadoria e saiu. E depois eu não nomeei mais ninguém. Eu não tenho nenhum cargo comissionado no estado de Mato Grosso. Desafio lançado, tá viu? Falou aqui, se souber de alguma coisa, e ele está garantindo que ninguém vai saber, porque não existe essa coisa de indicação dele para cargos do governo federal aqui no estado de Mato Grosso. Professor. Deputado, tem um projeto do senhor, e aí me corrija se é do senhor mesmo, 2507, de 2021. Trata sobre a criação, o manejo e a exposição das aves domésticas de combate. Não, tem um errinho aí. Por favor. Não é de combate. Eu tenho um projeto, então esse não é meu. O meu é de criação de aves mura, não é de combate. E aí, deixa eu completar. Desculpa. Deixa eu molhar o bico, né? Desculpa, para o senhor me corrigir, não. Não, desculpa então, professor. Eu lhe interrompi, desculpa. Deputado, até para o senhor me corrigir, porque eu posso estar enganado e estar errado, e aí o senhor me corrige. Não, me perdoa, professor. Essa criação dessas aves, e aí é uma provocação mesmo, serão destinadas para o ringue, para não é ringue que chama rinha? Rinha. Para a briga? Ou não é isso que eu estou dizendo, deputado? Agora sim, me corrija, por favor, me corrija. Não, pois não. Não? Agora eu... Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. A ave mura é uma ave que foi criada de vários cruzamentos de galo de briga. E ela foi se transformando numa genética exclusivamente brasileira. Ela virou uma espécie de ave brasileira que hoje não consta nos registros das espécies das aves brasileiras. A minha intenção é regulamentar a criação de aves mura. Por quê? Hoje, um criador de galo mura, ele pode ser enquadrado como criador de galo de briga e responder. Criador é criador,
Brigador de galo é outra coisa. E eu vou explicar mais. Alguém vai estar pensando assim, olha, o deputado está querendo liberar a criação para eles poderem brigar. Não tem nada a ver. Professor, as galinhas de granja têm o gene do galo mura. As galinhas poedeiras têm o gene do galo mura. Num projeto assim, imediato, se for proibido, sabe o que vai acontecer? Agora vai para os ambientalistas que são contra eu. Vocês querem proteger tanto a biodiversidade, vocês querem proteger tanto os animais, por que vocês querem extinguir a espécie mura? O que eu quero fazer, professor, é proteger um banco genético nacional, do qual a Embrapa já estudou, e eu, inclusive, terça-feira, minha assessoria bem me lembra, eu estou colocando, porque a Embrapa fez um estudo muito grande, e depende de R$200 mil, para ter na publicação, eu não sei as fases administrativas, para que se consolide para o mundo que o galo mura, a galinha mura, a ave mura, é uma espécie brasileira genuína, o senhor entendeu? Uhum. Agora, a partir daí, o criador é o criador, o brigador de galo, os rigores da lei. Os rigores da lei. A lei não permite. Então... Por que você quer documentar? Bom, então vamos acabar com tudo, vamos extinguir. O senhor concorda, professor, que nós não podemos deixar extinguir uma espécie? O senhor concorda? Claro, você concorda comigo ou não? Claro. Ou senão nós estamos na contramão de tudo que se fala. Agora, o senhor não viu um projeto meu para legalizar a briga de galo? Negativo, aí não. Não confunda o meu projeto. Eu estou agindo de acordo com a conservação de uma espécie brasileira. E as pessoas que não entendem direito o projeto, pensam que o meu projeto é para liberar galo de briga. Entendi. Não é. Expliquei, professor? Claro, explicou sim. Então é assim, é em função da preservação do galo mura. É mura, né? Mura. O galo mura. Galo mura. Tem um projeto muito semelhante ao do senhor no Senado, né? Também tem. Tem um projeto. Tem também. Nesse mesmo sentido. Em Goiás e mais alguns estados, as assembleias já autorizaram. Então, o senhor tem lá as aves no seu quintal. Elas são praticamente aves de combate. Se você colocar, eles vão brigar. Só que o senhor gosta, o senhor cria. A polícia não pode fazer nada com o senhor. Agora, se a polícia for lá no seu quintal, o senhor tiver os elementos e tiver provado que o senhor está colocando os animais em combate, tem o IBAMA e tem a polícia para... Tem o rigor da lei. Tem o rigor da lei também. E eu tenho o rigor aqui do pessoal do comercial que está mandando ir para o intervalo. A gente vai e volta rapidão aqui com Nelson Barbudo. E no terceiro e último bloco a gente vai falar de política. Tem a questão partidária, tem o Bolsonaro que foi para o PL, o Barbudo deve ir também no ano que vem. E tem toda uma turma aí que está seguindo o presidente da República, Jair Messias. O Opinião dá um tempinho só e volta já, um instante só. Então, o programa Opinião está de volta. Rapaz, o tempo está voando, não é? Na verdade, a gente que está voando no tempo. Aqui conosco, o deputado federal Nelson Barbudo. Ô, deputado, eu quero falar de política partidária propriamente, só que antes, rapaz, eu estava pensando aqui. Você falou lá no bloco primeiro deste programa, estava falando que eu te perguntei do Código Florestal, né? Você citou assim, nós do agro, não é? Aí eu fico pensando assim... E o senhor não fala da agricultura familiar, por exemplo? Muito. Pois é, eu queria que o senhor falasse, até achando que o senhor realmente tem essa preocupação, que o senhor falasse também desse segmento que hoje precisa demais da conta, não é? Está num patamar bem diferente do pessoal do agro, mas que precisa muito da parceria, inclusive da bancada federal, de deputados como o senhor. Nós temos, inclusive a Frente Parlamentar da Agricultura, que eu sou vice-presidente, nós temos uma preocupação. Quando eu falo agro, é que eu não vou ficar falando a agricultura familiar, a média agricultura e a grande... Sim, então, sim. Quando a gente fala agro, está incluso a agricultura familiar. Ela representa uma grande parcela dos 45%. Aliás, para comparar ideologicamente, eu sei que o senhor gosta, professor,
Eu comparo a agricultura familiar de hoje como o sindicato de antigamente. Os sindicatos perderam força. E, na minha visão, na minha humilde visão, com a documentação da terra, com a titularização que nós estamos fazendo, o pequeno está se transformando em médio, não em tamanho, em volume, em volume. E o que vai ditar, escreve o que eu estou falando para vocês, o que vai ditar as novas eleições nesse país são a pequena, a média e a grande produção agrícola. Sim. Eu tenho muito, mas muito apreço pelo pequeno produtor, e você pode ter certeza que eu respeito de verdade. Fiz questão de provocar isso para o senhor dizer exatamente dar seu posicionamento em relação a isso também. Senão fica só agro e o pequeno. Não, o pequeno e o médio também. Perfeito. Lorenberg Alves. Deputado, saindo um pouquinho desse campo, vamos para a questão político-partidária. De acordo com o site MT+, do dia 29 de junho, o senhor teria afirmado que não acredita que o presidente Jair Bolsonaro possa indicar um nome para candidatar ao governo do estado de Mato Grosso. De acordo com esse site, o senhor teria dito neste mês aqui, dia 29 de junho. Hoje, mais de 3 meses se passaram, deputado, o senhor afirmaria a mesma situação? O presidente Jair Bolsonaro não vai indicar nenhum nome para disputar o governo do estado de Mato Grosso? Se for para apostar, eu continuo com a mesma opinião. Tanto é que eu gostaria que as pessoas me mostrassem um vídeo onde ele diz: eu vou apoiar o fulano, o ciclano, o Bertrano. Na minha visão, professor, o presidente é um estadista. E o presidente, ele já, não vou dizer aprendeu, quem sou eu para falar que o presidente Jair Bolsonaro aprendeu. Ele já percebeu que para se sustentar na presidência da República, ele tem que se portar como tal. O estadista é a pessoa que compõe, ele trabalha com todos os estados. E aquela prerrogativa de eu sou você aqui em São Paulo, eu sou você no Rio de Janeiro, isso pode trazer um desgaste profundo, professor. Porque caso o candidato dele ganhe, ele está muito tranquilo. Agora, caso o candidato dele perca, ele vai conviver com quem, professor? Com o inimigo. Então, ele pode até indicar, professor, mas a minha visão até hoje está batendo. Porque ouviu-se ruído esses dias aí de uma pessoa que é o candidato do Bolsonaro agora e tal. Eu não vi vídeo do presidente Bolsonaro falando é o meu candidato. As pessoas querem colar uma pecha de qualquer forma. Eu costumo até chamar de papagaio de pirata, sabe? Eles querem porque querem, sem estar no partido do presidente, sem fazer parte do governo, eles querem dizer que ele é o amigo do Bolsonaro. O Bolsonaro já indicou o fulano. Eu não vi vídeo até agora. Também não vi ele falar que apoia o governador Mauro Mendes. Eu acho que, na minha visão, ele deveria ficar neutro e cada estado apoiaria o seu candidato que achar melhor. Posso queimar minha língua porque não sou dono da verdade, mas até hoje está valendo a minha tese. Vamos ver até no dia de lançar as candidaturas. O senhor concorda com a tese de que o Wellington Fagundes, por já estar há muito tempo no PL, inclusive presidir o partido aqui no estado de Mato Grosso. Vou fazer uma correção, ele não é o presidente do PL no Mato Grosso. Tá. Não é no papel, mas assim... Não, tá bom, não, desculpa, mas talvez eu achei tá, que... Não, mas tá legal, que eu ia até completar aqui... desculpe, então, perdão. Hoje eu tô com essa mania de... Me perdoa. De não esperar molhar o bico, né? Não, desculpa aí, Não, mas eu entendo o que o senhor está dizendo também. Não, eu pensei que você estava cometendo um erro para não passar para o seu telespectador. A gente erra também, de vez em sempre aqui. O deputado, o Wellington Fagundes, por ser a figura do PL no estado de Mato Grosso, falar assim que eu tiro o presidente de lado, o presidente do partido de lado. Ele sendo a principal figura do PL no estado de Mato Grosso, por si só já seria naturalmente o candidato, mais ou menos a pergunta que o Lorenberg fez do Bolsonaro aqui, porque ele entende isso, pelo menos o grupo dele está entendendo isso. Opa, o Bolsonaro veio agora para o partido e aqui então isso é bom para nós, o Wellington Fagundes, não é? O senhor pensa que é assim mesmo
ou no meio do caminho pode ter lá adiante pode ter um revés aí, uma diferença? Olha, na minha análise política, não tem outra alternativa. Seria uma incoerência. Eu não estou falando aqui que ele vai apoiar. Eu estou analisando politicamente, professor. O presidente não tem o partido. É convidado pela sigla 22 PL a compor o seu partido. Muita negociação, eu não participei, só nos bastidores, né? Que eu não sou do PL, como é que eu ia participar? O PSL participou muito pouco. Essa decisão foi tomada praticamente com o núcleo duro do governo federal. O PL acolhe o presidente Bolsonaro. Eles devem ter se reunido e feito os acertos regionais. Agora, não teria lógica nenhuma o presidente para um partido, sigla 22, ele vai concorrer com o 22 e apoiar a pessoa do 45, do 13, do 17. Eu acho uma incoerência. Para mim, na minha visão, o candidato, eu não estou falando que amanhã a imprensa vai falar que o Barbudo falou que o candidato do Bolsonaro é o Wellington. Eu não falei. Eu estou respondendo a sua pergunta. Pois é, mas a minha pergunta está remetendo, está levando a essa interpretação. O Nelson Barbudo entende que seria incoerente apoiar um outro nome que não aquele que é genuinamente do PL. Claro, isso para mim seria o normal, apoiar aquele que é genuinamente do PL. Eu acho que o senhor concorda também que seria uma linha a seguir. Para mim, eu penso assim. Professor. Deputado, no começo deste ano surgiu um movimento para reforçar o movimento direita Mato Grosso. E esse movimento nasceu já tentando construir uma candidatura ao governo do Estado. Fala-se, inclusive, de um empresário que poderia vir a concorrer ao governo do Estado de Mato Grosso. O senhor participou desse movimento desde o início ou não participou dele? E o senhor pretende apoiar o candidato ao governo do Estado deste movimento? Eu não participei porque eu acho prematuro a participação e acho que a direita do Mato Grosso ainda precisa se estruturar melhor. Não estou aqui desmerecendo as pessoas que trabalham com o movimento. Aliás, eu parabenizo porque sou de direita, não poderia ser de outra forma. Mas acontece que nós estamos um pouco desestruturados. A direita no Mato Grosso, ela aconteceu após o advento do Jair Bolsonaro ganhar. E os movimentos, eles não estão concentrados, eles estão deslocados em vários setores. Por exemplo, Sinop tem um bom movimento, Cuiabá tem, enfim, e está brotando e nascendo vários movimentos. E eu fiquei um tanto receoso e na retaguarda, porque o meu tipo de fazer política, professor, eu não gosto de antecipar os fatos. O senhor falou do empresário agora. Todo mundo agora já está lançando um empresário de candidato Bolsonaro. É o candidato Bolsonaro? Eu não sei, professor. Um ano para a eleição. Eu gosto de participar das coisas que tenham conteúdo. Olha bem, vou repetir, eu não estou desclassificando os movimentos de direita. Mas eu acho que nós precisamos nos unir ainda mais. É muito cedo, pode queimar o nome da pessoa, Uma viagem a Brasília não significa que ele já é o ungido do Bolsonaro. E eu não gosto dessas coisas, porque é muita conversa e pouco resultado. Então, eu aguardo pacientemente e vou seguir o que sempre eu fiz, professor. Jair Bolsonaro é o homem que eu acredito. Vou pro 22. O Bolsonaro apoia, tô junto. Aí nós temos uma definição. Já ouvi falar de vários nomes aí que seriam, em tese, o candidato do Bolsonaro. Já foi falar de o rei do porco lá, o Reinaldo Moraes. O Rossato, quer dizer, mas assim, nunca ninguém pega corpo, não é? Um fala aqui, outro fala colar, mas enfim. O Nelson Barbudo vai tentar a reeleição no ano que vem? Com certeza.
com certeza. Estive ontem, me reuni com o Valdemar Costa Neto durante 1 hora e meia, e selei com ele o meu compromisso, com autorização do presidente Jair Bolsonaro, evidentemente, que ele já assinou, e na janela eu irei para o 22 e já está confirmado pelo presidente a minha vaga na chapa. Então, eu posso dizer, a não ser que eles roubam, não tem documento assinado, né, professor? Mas o presidente nacional do PL me garantiu, siga o seu trabalho, que você tem uma vaga entre os 9 na chapa do PL no Mato Grosso. É um acordo de fio de bigode, né? Você tem bigode, tem barba, agora o Costa Neto não tem, o Bolsonaro também não tem, como é que fica? A gente tem que acreditar, tem né? Que falar, tem que acreditar. Eu quero caminhar para o final aqui. Lorenberg, tem mais algum aí rapidinho para a gente despachar aqui o rapaz que está apressado e que não jantou ainda? Não estou apressado não, está tudo bem então por pode aqui. emendar até... Pode, vamos, está muito bom conversar com você. Mas tem horário de rede aqui, a gente tem que obedecer. Mas deputado, o senhor já disse, se é o que eu entendi, que o senhor irá para o partido do PL, porque o presidente filiou-se ao PL. Sim, senhor. O senhor tem notícia de outros parlamentares, como por exemplo, nós temos 4 deputados estaduais que são bolsonaristas. O senhor tem notícia que os 4 também irão para o PL ou não? Tem sim. Segundo as informações, segundo o que está noticiado, né? Eu só conversei, assim, pessoalmente com o Eliseu, ele estava lá no ato, né? E eu tenho notícia que eles irão também para o PL, com certeza. Tá ok, então. Ô, deputado, a minha última pergunta aqui é o seguinte, o senhor falou aí desses 17 milhões previstos para o ano que vem, voltando lá ao primeiro assunto que é quanto às emendas parlamentares, né? Eu tenho informação que para a bancada inteira, compreendendo os 11 parlamentares, 218 milhões. Na divisão ficou isso mesmo para cada um? O senhor ficou com esse montante não, ou é maior? É maior um pouquinho, é 23. É que eu destinei outros pedaços para alguma parte para outras entidades. O ano passado foi inteira. E esse ano teve alguns órgãos, algumas instituições que pediram para a gente deixar um pouco para eles e a gente dividiu. Tá certo, quero e vou nesse instante agradecê-lo por ter vindo aqui, muito obrigado mesmo, eu sei que às vezes eu perturbo lá no WhatsApp, chamando, ligando, mas o senhor sempre me atende, não é? E eu quero agradecê-lo por ter vindo aqui mais uma vez, eu gostaria realmente de emendar, porque tem muito assunto que a gente poderia estar, mas oportunidades não vão faltar, tanto no PSL, no PL, qualquer parte, no PCdoB, de repente... Não, aí não. O senhor vai lá para o PT, PCdoB, não. Não vai, né? Não vai dar certo. Não dá certo, né? Não dá. Muito Deixa obrigado. só um espacinho para mim. Por favor. Só para mim até atualizar. 40 segundos aí. Os 8 fatos importantes da semana que fizeram pensar que a nossa luta não foi em vão. Essa semana eu pedi para minha assessoria elencar. Primeiro, o Alexandre de Moraes não conseguiu extraditar o Alan dos Santos. O mesmo Alexandre de Moraes teve que anular o pedido de quebra de sigilo das redes sociais do Bolsonaro. Peixoto e Alcolumbre tiveram que se dobrar e marcar a sabatina e o André Mendonça se tornou um ministro do Supremo. Foram inauguradas mais de 43 escolas, professor, 43 escolas cívicos militares no Brasil. Enquanto a Globo agoniza e a Jovem Pan é líder de audiência, estamos nos livrando do jornalismo calhorda. Jovem Pan está liderando e nós gostamos dela. Anularam 11 questões, professor, progressistas do Enem esse ano. Os professores doutrinadores pediram demissão em massa. Houve pedido de demissão em massa do pessoal do Enem lá no meio. Com a entrada do Bolsonaro, essa é boa, com a entrada do Bolsonaro no PL, a Tami Miranda deixou o partido. E o Bolsonaro é que é homofóbico. Você viu como é que é as coisas? Olha não só, tem que rir? É isso aí. Não, é a ironia da vida, né? As coisas vão... E por essas e por outras é que eu digo ao nosso telespectador, a nossa luta não é em vão. Vamos continuar e quero agradecer o jornalismo sério. É por isso que eu sempre venho aqui. Obrigado, professor, com as suas perguntas mais voltadas para a sistemática da Câmara, e obrigado você também por fazer as perguntas de um jornalismo verdadeiro. Obrigado. Por isso que eu gosto do vosso programa. Obrigado a você que está com a gente. Obrigado ao caso Yashida, não é?
Quem está ali também contigo, que eu não sei o nome daquele rapaz lá. É o Raul, meu assessor. O maior salário que tem lá no gabinete é o Raul também. Mandar um beijo ali para mandar um beijo para Dani Melo, que é do projeto Menina do Óleo de Deus, né? Menina dos Olhos de Deus, um grande projeto social. E que está ali também, a menina que é a Esther, né? Eliane que também está ali. Dorenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã, entrevista com o Francisco Vuolo, secretário de Agricultura aqui do município de Cuiabá, ao vivo. Não perca Francisco Vuolo, uma opinião desta sexta. Até lá, fica bem, fica com Deus também.